Depois eu vejo, meu amor. Boa noite. Deixa eu colocar aí aqui o assunto. Tudo bem, Ana? Manuela Gomes, bom lhe ver. Cadê seu esposo? Tocando muita percussão. Dijaneide, Ayrton, Aconchego do Peito, Glau Herrera. Débora, tudo bem, Débora? Como é que você tá? Que bom. Larissa, Nath, Beth. Então, pessoal, vim aqui mais uma vez falar um pouco, não tem como fugir desse assunto do coronavírus. Antes disso, eu queria até perguntar a vocês estão me escutando bem? Enxergando bem? Se puder dar um sinal aí. Thaísa, tudo bom? Érica, vamos entrar comigo, Érica? Queria conversar com você aqui nessa live, viu? Bruna, espero que você esteja se recuperando. Estão escutando bem, pessoal? Se puder dar um ok. Lucas, tudo bem? Obrigado, meu amigo. Olha aí. Massa. Então, não tinha como fugir do assunto do momento, que é o Covid-19, tá certo? E vocês sabem, eu sou ginecologista obstetra, queria fazer essa live mais direcionada para gestantes, mas não tem como fugir, acho que dá pra gente incorporar tudo isso aí. E hoje, de uma maneira um pouquinho diferente, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que é o ciclo da realidade. A gente aprende nos cursos de desenvolvimento humano, e esse ciclo da realidade, na verdade, significa que você pode criar essa sua realidade. Então, se você visualiza essa realidade, se você crê nessa realidade, você visualiza essa realidade, você se comporta, você é esta realidade, você faz tudo para que essa realidade aconteça e depois você tem tudo de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, o que é que a gente imagina, né? O ciclo da realidade de hoje é o seguinte: é o medo e o pânico, e aí esse ciclo da realidade desse medo e pânico torna as pessoas medrosas, que acabam fazendo, né? Tomando atitudes de pessoas medrosas e de pânico, gerando mais pânico ainda, e você fica nesse círculo ou nesse ciclo vicioso que não vai levar a lugar nenhum. Enquanto que, se você chegar a imaginar, não, peraí, esse problema do Covid-19, sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ele vai se encerrar. E como é que eu vou, quando terminar essa epidemia, essa pandemia, na verdade, como é que eu vou realmente comemorar essa vitória, né? O que é que eu tenho que fazer para que esse ciclo, ele seja mais virtuoso? Então, eu vou falar para vocês o que é que eu imagino como profissional de saúde. O meu principal objetivo nessa pandemia é passar por tudo isso, continuar realizando os meus partos, continuar realizando minha assistência pré-natal e ainda melhorar alguns atendimentos que dê para fazer até nas ginecologias, que são imprescindíveis, né? E também continuar meus plantões na rede pública, que eu estou na linha de frente na minha especialidade de obstetrícia. Pode ser que seja um momento que tenha um momento que eu tenha que atuar nesses acampamentos aí, nessas situações específicas para o Covid, né? E tá tudo bem, faz parte desse jogo aí, dessa luta, dessa guerra, mas eu quero terminar atendendo o máximo de pessoas possíveis. Precisar contaminar, vou me contaminar, já estou em isolamento aqui com a minha família, e é isso, estou na linha de frente. Emocionalmente acho que estou bem, é lógico que como todos vocês, né, a gente acaba ficando bem preocupado com nossa família, com entes queridos, mas assim, é esse círculo que eu estou criando. Então, eu quero ter um círculo de uma pessoa que vai vencer. Então, para eu ter esse ciclo vencedor, eu preciso realmente imaginar isso e me comportar como isso. Então, eu tenho que ser um vencedor.
Então eu tenho que ter atitudes de vencedor, e aí, fazendo todo esse círculo, ou todo esse ciclo, eu vou conseguir chegar onde eu quiser, tá certo? Então é mais ou menos isso aí em relação ao que você deseja nessa pandemia. E aí você segue o que é que você precisa fazer, dá o próximo passo. E o que é mais importante, eu vi uma matéria muito legal, eu até postei no YouTube. Inclusive eu estou colocando vários vídeos, pessoal, tanto no meu canal do YouTube, que é o youtube.com/drglaucius, como também no site drglaucius.com.br/covid19. Eu estou colocando os vídeos que eu estou gravando e alguns materiais que eu acho que são interessantes, tanto para a população geral, como também para profissionais de saúde e até para as minhas pacientes. Então, muita atenção nesse círculo da realidade. Tem coisas que, inclusive, a gente precisa falar. Nesse vídeo que eu falei sobre o Dia da Felicidade, que foi o dia 20 de março, Bruno Severo, que é doutor em felicidade, inclusive, ele falou em uma coisa que a gente não está prestando atenção, que é diferentemente dos outros países, eu acredito, que é a nossa infodemia, tá certo? Então, essa infodemia, essa informação em demasia, acaba que ajuda a desestruturar muita coisa, né? Tem algumas piadinhas que estão chegando, que são até, digamos assim, para gente que para quem está confinado, né? Isso aí é muito, até anima de vez em quando. Mas às vezes o excesso meio que tira o foco, né? Do mesmo jeito que a gente tem um monte de informações negativas. Então, às vezes, quando você recebe a informação, você já pode triar. Eita, informação negativa, eu não vou nem ler. Ou então pede para quem está mandando essas informações negativas não mandar de novo. Saia de grupos que apontem a negatividade. As informações você pode pegar nos principais sites e até do Ministério da Saúde. É só ligar a televisão, rádio ou até o Instagram, que todo mundo vai falar sobre o Covid-19, quando na verdade a gente também tem que falar sobre outras coisas, né? Como os aspectos preventivos, isso aí, informação de qualidade, isso aí é extremamente importante. Mas, assim, falar as notícias negativas, assim, acho que não vai levar a lugar nenhum. Esse terrorismo também não vale a pena. Até porque o papel de quem está confinado é literalmente agir como confinado, entendeu? Eu vejo muitas pessoas até reclamando, mas é muito ruim estar confinado. Às vezes eram essas mesmas pessoas que reclamavam porque não tinha tempo de ficar com a família, porque não tinha tempo de ficar em casa, né? Entendeu? Então, assim, poxa, tá confinado, você precisa jogar esse jogo, brigar nessa guerra, ficar mais unido com as pessoas dentro de casa, preferencialmente não sair ninguém, entendeu? Enquanto que muitos profissionais, tanto profissionais de saúde, profissionais de limpeza, né? Tem muitos profissionais de segurança pública que estão indo para as ruas, né? Então, esses profissionais que estão indo para as ruas, aí a batalha é bem maior, eles estão literalmente na linha de frente. Então, na hora que você imaginar, poxa, tá muito ruim aqui dentro de casa, então, imagine se a gente desse a opção para você. Você vai estar lá na linha de frente, que a gente pode educar qualquer pessoa. Eu literalmente sou capaz de educar, só vamos ajudar aqui para fazer uma triagem, para separar pessoas com tal sintomas. Teoricamente, nem precisaria ser profissional de saúde. Até na parte pedagógica, valeria a pena, né? Mas aí, será que você queria? Né? Então, se você não quer estar aí na linha de frente, o que você tem que fazer? Que a sua casa, que seu batalhão, o seu exército dentro de casa, ele faça o seu melhor, entendeu? Que realmente você seja líder aí da sua família, que você convença as pessoas para que, ao invés de ter essa batalha do pânico, do medo, da incerteza, que a gente tenha a batalha do amor, da alegria, da felicidade, de poder brincar mais com sua família. Então, poxa, se perde muito tempo assistindo televisão, quando poderia estar, sei lá, almoçando em família, jantando em família, jogando dominó, como eu joguei ontem com meu filho, né? Sei lá, até algumas coisas a gente também tem que minimizar, né? Jogar com seu filho, sei lá, entrar até no computador, tem tanta coisa que dá para fazer, que assistir filmes, ler livros,
né? Então tem muita coisa que dá para fazer confinado, e eu coloquei também algumas sugestões já nas minhas postagens. Mas nesse momento o que a gente mais precisa não é de pânico, é de união. Quanto mais mensagens vocês, digamos assim, passarem de maneira positiva, quanto mais atitudes, quanto mais orações, comunicações, tem aplicativo hoje de reuniões. Hoje eu cantei parabéns, nós formamos acho que umas 9 pessoas num grupo da família, né? Então a gente acabou que cantou os parabéns do meu sobrinho afilhado Gabriel. A gente acabou cantando parabéns dele aqui à distância. Então tem muita coisa que dá para fazer. Então tirem essa infodemia aí, muitas vezes desnecessária. É preciso gerenciar melhor esse tempo de vocês, tá bom? E uma outra situação é que vão chegar, ninguém está admitindo que não vai chegar o caos, que pode chegar, vai faltar marcha, vai faltar EPI, sabe? E assim, tem muita coisa que a gente precisa falar direto com o profissional de saúde, tá certo? Eu vou ter um pensamento, digamos assim, um pouco diferente, sabe? Por exemplo, tem uma campanha que o pessoal está falando aí para pegar informações via direct, etc. Tal. Já tem até robô fazendo isso. Já tem pessoal que é assistente social, sabe passar essas informações. Outras profissões, deixa eu ver, pedagogo também passa isso. O pessoal que é agente comunitário de saúde passa isso. Mas vai ter um momento que vários profissionais vão ter que estar lá na linha de frente, como o ministro da Saúde falou, né? Temos não sei quantos, 700 e poucos mil médicos, e a gente precisa estar na linha de frente. E aí é onde a gente pergunta, né? Que pior do que não é pior, né? Mas assim, perigoso ainda do que a pandemia do Covid-19, no caso da pandemia do Covid-19, é essa pandemia do pânico, do medo, e tem outra pandemia aí no meio, que é da covardia. Então tem muita gente se esquivando, quando na verdade deveria estar lá na frente. É um momento fundamental para a gente desenvolver ainda mais. A gente vai passar daqui a alguns anos, ou até daqui a alguns meses, sei lá, quando eu ficar velhinho, o que eu falar para os meus netos, eita, quase que cai aqui. Quando eu ficar velhinho, eu quero falar para os meus netos e dizer, caramba, naquela pandemia do Covid-19, eu continuei trabalhando e deu tudo certo, eu realizei um bocado de partos e graças a Deus ocorreu tudo bem. A gente enfrentou um bocado de dificuldade que teve que atender à distância, teve muita gente, né, que ficou literalmente isolada em casa e graças a Deus não aconteceu nada com minha família, etc e tal. É isso que a gente precisa contar mais na frente, né? Só que para a gente contar isso mais na frente, a gente tem que ter essas atitudes, né? Então, assim, a atitude, digamos assim, desse vírus que é bem perigoso, que é o vírus da covardia, ele é bem complicado. Nós, profissionais, ficamos na corda bamba porque, literalmente, eu acho que a gente precisava ser treinado ainda mais, né? Eu não me coloco numa situação, digamos assim, superior a nada. Eu sou um médico normal, como todos os outros médicos, com o mesmo CRM, lógico, com algumas diferenciações, né? Eu fui médico militar por 2 forças. Então, esse negócio de quarentena, para mim, eu sei como é no Exército e sei como é na Aeronáutica, né? Então, assim, não tem muita dificuldade, porque, inclusive, a gente já ficou sem comer, já ficou sem tomar banho, já ficou sem diversas situações de treinamento, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns desastres, né? Acho que aquela na cheia acho que foi de Bezerros, não, meu Deus, mas de Barreiros aqui, né? Fui voluntário, quase que ia para o Haiti. Inclusive, o nosso enfermeiro obstetra, Luiz Felipe, eu conversando com ele, eu disse, ô Felipe, ele trabalhou como enfermeiro lá no Haiti 2 vezes, e eu perguntei, o pessoal estava desesperado lá no Haiti, que teve aquela confusão toda, mais do que aqui? Aí ele disse, Glaucio, eu vi muita coisa ruim lá, muita coisa feia lá, mas o pânico daqui, o comportamento, ele é pior. E se a gente analisar, o que é que está se pedindo para fazer? Para ficar em casa, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. E, mais uma vez, falando da questão dos profissionais, de vez em quando, eu não sei se vocês receberam, mas eu recebi áudio de pessoas completamente descompensadas. Tá tudo bem.
Tem médico que realmente, como todo ser humano, a gente está num dia ruim, descompensa, pode chorar, pode falar besteira de vez em quando, pode gravar na melhor das intenções e de repente o áudio viralizar. Então, não sei se vocês escutaram um áudio desesperador de uma médica que inclusive chora e pede para todo mundo ficar em casa. Mas assim, aí você tem noção, no Poupa, essa parte emocional ela precisa desenvolver, tá certo? É hora de a gente ter o controle. É guerra, literalmente é guerra. A gente pode ir para a guerra muito mais fortalecidos pela nossa família, nossos amigos, nossos seguidores, coraçãozinho aí para vocês. E a gente pode ir para a guerra completamente despreparado, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente, tá certo? A força, eu estou começando a compreender que a força maior da gente não é nem exatamente a parte física, mas é a parte mental e a parte espiritual. Está sendo lindo de ver essas manifestações que vocês estão dando aí de apoio aos profissionais de saúde, né? Isso estimula bastante, mas lógico que a gente não está tirando o valor das outras coisas que a gente precisa valorizar, porque não é mágica, precisa de EPI, né? Precisa de ações como a gente está vendo já. Eu nunca vi na história da saúde do Brasil tantas atitudes que a gente está tendo, por mais que o sistema seja completamente falho, né? A gente sabe disso. Mas é fato. Várias atitudes estão sendo tomadas, estádios de futebol já estão se prontificando a ceder aí seu espaço para que as secretarias de saúde de cada estado ou município formem leitos aí de contingência. E aí é isso, a gente vai passar por esse momento, mas é importante que nessa guerra, a guerra começa pelos pequenos batalhões. Então, reforça a liderança nesse pequeno batalhão que é a sua casa. Como ela pode se tornar mais segura, mais divertida, como vocês podem evoluir bem, tanto sobre a esfera física, apesar de não estar podendo fazer atividade física fora de casa, né? Como também na esfera psíquica e na esfera também espiritual. É hora de estar em muita sintonia com Deus, tá bom? É isso que eu vou fazer. Já iniciei, inclusive, a minha consulta nutricional. Na semana que vem, eu também vou me submeter, vou ser paciente de uma psicóloga, não vou dizer o nome dela, mas é uma pessoa que eu admiro bastante e está muito em sintonia comigo. Eu acredito muito no atendimento à distância, principalmente nesse aspecto. E é evoluir cada vez mais. Não adianta ficar com mimimi. Ah, meu Deus do céu, vai acontecer. Quando você vê, acontece, né? Então, ou até nem acontece, você sofreu sem necessidade, né? Eu acho que a gente pode fazer muito mais, desenvolver ainda mais, né? E nessa guerra a gente tem uma capacidade enorme de ajudar um ao outro. E aí a pergunta, ela vira, né? Como você está em casa, né? De que forma você pode ajudar as outras pessoas, tanto dentro de casa como até fora de casa, né? Vamos começar a pensar nos nossos propósitos, no propósito principalmente seu mesmo, da sua família, da sua comunidade, como também até um propósito maior. Então, pensa nisso, como vocês podem desenvolver ainda mais, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas, eu já estou vendo que tem 2 perguntas aí, e se alguém quiser entrar, vai ser um prazer. Eu acho que a gente tem tempo, eu nem contabilizei de que horas que a gente começou essa live, mas eu acredito que a gente tem tempo. Se vocês puderem fazer a pergunta, faça nessa caixinha que tem aqui de interrogação, que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. A Elaine Cristina está perguntando, você só está dizendo, né? Vocês que são verdadeiros heróis. Não, vocês também são heróis. Vocês precisam ser heróis dentro da casa de vocês, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Deixa eu ver mais aqui. Muito perigoso idoso sair para ir tomar a vacina da gripe? Massa essa pergunta. Massa. Eu ia até falar sobre isso. Muito obrigado, viu, Elaine? Foi jóia a sua pergunta. Vamos lá. Eu me vacinei já contra a gripe, tá bom? Eu me vacinei na unidade de saúde de vacina particular. Não tinha ninguém na clínica. Inclusive tem uma clínica aqui em Recife que ela, segundo a pessoa me informou, está trabalhando no sábado e no domingo. É direto, certo?
Eu paguei, tinha um desconto por ser profissional de saúde, acho que foi 120 e poucos reais. Nesse momento, vocês podem até achar que é marketing, mas eu acho que o momento exige. Que eu conheça as grandes empresas de vacinação aqui em Recife, tem o Vacine que tem vários shoppings. Aí eu não sei como é que está a situação do Vacine, se está fechado, mas aí pesquisa aí no site. E tem a Imunológica, que fica de frente lá no Hospital Memorial São José, é no edifício garagem, então tem um prédio todo de garagem para você estacionar. Como os hospitais hoje estão mais vazios porque não tem atendimento ambulatorial, então eu acredito que seja tranquilo para estacionar e vacinar lá. Eu me vacinei lá. Como vai ter a campanha do governo. Agora, o que é que se espera na campanha de vacinação do governo nessa pandemia? É que vai ter bem pouquinha gente para vacinar, entendeu? Então, assim, antecipe a essas situações. Ah, mas eu não posso, não sei o quê. Então, não pode, fica em casa, se isola, sabe? É realmente complicado. Eu não sei se eles vão oferecer a domicílio. Então, essa preocupação da vacina, principalmente na rede pública, ela vai ter que ser solucionada por alguma coisa. Tem coisa que a gente não vai conseguir resolver, né? Por exemplo, eu não vou conseguir resolver o problema da saúde pública, de um bocado de coisa, né? Mas eu posso ajudar a resolver algumas coisas, né? O que eu estou mais a parte, principalmente os meus clientes, e se eu precisar realizar algum atendimento fora até da minha especialidade, e logicamente o mais importante é aqui o núcleo familiar, tá bom? Mas foi muito bom essa pergunta da vacina, eu já me vacinei da vacina da gripe, me ofereceram também uma vacina para pneumonia, mas eu optei por não fazer, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu tentar ver pela ordem, apesar de que está tudo bem recente aqui. As tentantes devem parar de tentar? Então, se for mulher em idade fértil, jovem, né? Quer dizer, se é tentante, é mulher em idade fértil, normalmente, né? Que é de 10 a 49 anos. Mas, em geral, as gestantes, elas são consideradas pacientes que não são de alto risco por essa pandemia. Isso é o que os estudos dizem, né? Eu acho que é cedo para a gente falar disso. A gente não sabe das implicações fetais, até porque a gente ainda não tem 9 meses de pandemia. Então, uma paciente foi infectada no primeiro trimestre, a gente não sabe da consequência. Na época da Zika, e aqui em Recife, infelizmente, a gente é expert nisso, a gente começou a ter, na minha visão, tá bom? A gente não teve ainda essa confirmação. Mas vários casos de abortamento, né? Poderia ter sido pela síndrome da Zika congênita, como também a gente teve os casos aí é comprovado os casos de defeitos de malformações, né? Defeitos congênitos. Então, é muito delicado. Se a paciente for jovem, né? Não tiver mais do que 35 anos, né? Não tiver fator de risco não tiver dificuldade para engravidar, sim, vamos adiar por 4 meses, até porque esse período é uma adaptação da nossa saúde. Se quem tinha nota 10 em todos os hábitos de vida, que é alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e sono, com certeza a saúde abalou. A pessoa precisa ter um desenvolvimento assim absurdo, estar num patamar bem superior para realmente não ser abalado por essa pandemia do coronavírus, né? Então, é isso. Inclusive, eu vou até meio que no livro, eu não sei nem se eu falo isso no livro que eu escrevi, que é o Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, mas é uma coisa que minha esposa até me falou. Se teve uma coisa que atrapalhou a gestação dela, na época da gestação de Mateus, meu anjo Mateus, que está lá em cima no céu, feliz da vida, porque sabe que a gente está fazendo um trabalho belíssimo e está feliz aí com os irmãos. Mas se for uma coisa que ela falou, foi que ela, de vez em quando, começava a prestar atenção em notícias que só trazia pânico. Na época teve aquele, não sei se foi um aluno que acabou tendo tiroteio na escola e matou um bocado de gente. Então isso sensibilizou e foi um negócio péssimo. É por isso que eu digo para gestantes, para várias pessoas que estão confinadas, que não adianta ficar vendo essas notícias de morte, de doença, de não sei o que isso vai acontecer. É fato que vai acontecer. Mas terminando de responder a pergunta de Adriana, nutrigestante, se puder aguardar mais 4 meses é interessante, até para que as coisas acalmem, né? O mundo não está normal. O nosso dia a dia não está normal. Então,
não vale a pena engravidar nesse período. Essa é a minha opinião. E olha que eu sou obstetra. Eu recebo pelas consultas de pré-natal, pelos partos, etc. e tal. Eu poderia estar até dizendo, não, engravidem pelo amor de Deus, que eu preciso continuar a trabalhar, né? Não tem nada a ver. Vamos ver para outra pergunta aqui. De acordo com a... Vamos ver. Eita, Débora. Bom lhe ver, Débora. Minha irmã ganha bebê mês que vem. O RN é grupo de risco, não é? Então, tradicionalmente, eles não estão dizendo que criança nem gestante é fator de risco. Agora, vamos lá. Recém-nascido tem a imunidade boa? Não. Se recém-nascido não tem imunidade boa, então o cuidado tem que ser redobrado com os recém-nascidos. E tomara que dê... Tomara não. Vai dar tudo certo. Manda notícia para mim, tá bom, Débora? Ó, pessoal, não estou conseguindo dar conta de tantas saudações. Vi agora Sara, Amanda, Jaque Floro. Mas assim, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Deixa eu tentar responder as perguntas. Najara, uma querida. As gestantes que vão ter bebê agora devem ter algum cuidado especial? Massa a sua pergunta. A gente está adaptando essas situações, né? Então já é recomendações dos hospitais sérios de não permitir acompanhante, infelizmente, de restringir até pessoas na... Já tinha essa restrição na sala de parto, né? Lógico, né? Mas realmente eu até postei sobre isso e os berçários, né? Os hospitais estão limitando a acompanhante e essa limitação não é caretice, é para proteção de todos os doentes internados, dos próprios profissionais de saúde e principalmente das pessoas que adentram o hospital. É preciso se conscientizar que o hospital é um lugar de altíssimo risco para pegar a infecção pelo coronavírus. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês numa situação que eu vi. Triste, me cortou o coração. Eu estava lá no atendimento de urgência, no meu plantão da rede pública, e aí chegou uma paciente que estava grávida, no começo da gravidez, e queria saber se o bebê estava bem. Então, no começo da gravidez, numa urgência obstétrica em geral, não tem equipamento de ultrassonografia. As pessoas imaginam, não tem. Quase todas as urgências aqui em Recife, você não tem ultrassonografia na triagem. Aí a pessoa foi lá, nessa pandemia do coronavírus, para saber se o bebê estava bem no começo da gestação, e aí levou uma criança de 2, 3 anos. Uma criança de 2, 3 anos, o que é que ela vai fazer? Botar a mão no chão, botar a mão na boca, coçar, fazer tudo. Aquela imagem de eu ver uma criança com a mão no chão e botando a mão na boca, quando eu vi, nessa pandemia, dentro de um hospital, aguardando a recepção, me cortou o coração. Então, com muito amor, apesar de... Às vezes os pacientes ficam dizendo, você puxa muito a orelha da gente, mas a gente gosta, não sei o quê. Não é isso, é orientação, é a mesma coisa. Eu disse, querida, poxa, não traga essa criança para cá, deixa com alguém, venha sozinha, não sei o que, a pessoa vai colocar um monte de dificuldade. Ah, não tem ninguém, não sei o que, pô, tem que dar um jeito, o que não faz sentido é uma criança estar no hospital com uma acompanhante se submetendo a um risco completamente desnecessário, vocês concordam? Então tem muita coisa que dá para minimizar. Então, respondendo a pergunta de Najara, sim, está muito diferente, então está limitando. Eu mesmo recomendo meus pacientes que algumas fazem mudança de acomodação, compram suíte, fazem festa, bolo, não sei o quê. Não façam, não é hora disso, né? Pelo contrário, tentem ir para o não presencial, né? Para a parte digital mesmo. Muito obrigado por sua pergunta, foi massa, Najara. Vamos ver, deixa eu ver mais perguntas aqui. Tá um bocado, viu? Eu queria entrar com alguém aqui ainda, viu? Ah, tem uma pessoa que eu não posso deixar de responder, né? Cássia, mãe de milagres. Todos os casos de Covid-19 tem que ficar internado ou depende do organismo de cada um? Tem reação aí não dá para ler mais porque tá grande, né? Vamos lá. Não, a maioria dos casos do Covid é como se fosse um resfriado, né? Então a gente diferencia praticamente 3 tipos. O resfriado, que é aquele quadro de coriza, discreto mal-estar, tosse ou até espirro, mas sem febre, né? E aí quando você tem a síndrome gripal,
que aí você tem a presença de febre, e esses sintomas do resfriado, eles ficam mais acentuados. Então, nesse caso, é a síndrome de gripal, ambos já preocupam, mas ambos, eles precisam fazer o quê? O que todo mundo está fazendo? Ficar em casa e tomar sintomático, se alimentar bem, repouso, e vai para o hospital se tiver algum sinal de gravidade, certo? Então, existem alguns sinais de gravidade. Eu não quero chegar e dizer exatamente para vocês todos, até porque ainda, por incrível que pareça, ainda não está decorado na minha cabeça. Estou muito centrado mais nas gestantes, mas em geral, uma piora da dispneia, e você vai ter protocolos diferentes, né? O da gestante, a gente está usando o protocolo do Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras. O da parte clínica eles estão desenvolvendo. Mas assim, tem os sinais, quando eu digo estão desenvolvendo, não. Já existe protocolo, tá bom? Então, esses sinais eles são mais característicos de gravidade, literalmente, pelo agravamento. Então, é uma dispneia que você não consegue caminhar na sala. Esse é do protocolo do ACOG, né, do Colégio Americano. Quando você tem uma tosse mais produtiva, você se preocupa. É aquela situação em que você vê que não dá para tratar em casa, né? Então aí você vai procurar o atendimento emergencial, tá bom? Mas realmente não são todos os casos. Inclusive, estima-se que 80% dos casos sejam assintomáticos, se eu não me engano, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Neidinha, quem tem que trabalhar, no meu caso em transportadora, como ficar em casa? Então, minha gente, muito boa a sua pergunta, Neidinha. É o seguinte, quem pode trabalhar de home office, trabalha em home office. Tem alguns setores que não pode parar, tá certo? O que todo mundo muitas vezes está em pânico, quer ficar literalmente sem trabalhar. Eu entendo a dificuldade e a exposição de todo mundo, mas cada setor precisa resolver com sua chefia. Por exemplo, quer ver um negócio? E aí, minha secretária, trabalha ou não trabalha? Né? Quem é que vai me ajudar? Como é que eu vou atender minhas gestantes? Inclusive, eu sou profissional de saúde, né? Eu não posso parar, ponto. Eu estou na linha de frente, ponto. Então, a gente precisa adaptar. Então, sexta-feira ela atendeu home office, mas em alguns momentos ela vai ter que ir lá para o consultório. Então, é a mesma coisa. Tem situações que a gente pode minimizar, né? Então, mudar o transporte, dar um incentivo maior, digamos assim. É porque eu não queria falar de particularidades, e não vou falar de particularidades do meu consultório, mas assim, de alguma maneira a gente está tentando ajustar para diminuir o risco da minha funcionária, porque se minha funcionária parar, eu também não vou ter como fazer todo o atendimento do consultório. Eu acho que eu fui claro, né? Então, o ideal é você resolver com o seu chefe se dá para fazer o seu trabalho à distância. Em alguns casos vai ter que dar, até porque tem coisas que vão ter que parar, serviços não essenciais vão parar, e aí, de repente, pode ser que você fique em casa. Mas eu gosto muito de lembrar o caso dos bancários. Eu tenho, graças a Deus, várias clientes queridas que são bancárias. E quando começou esse negócio, eu já recebi um bocado de enxurrada de WhatsApp. Meu Deus, eu tenho que parar de trabalhar, etc e tal, e não dá, e não sei o que, eu tenho atendimento ao público, e aí como é que eu vou fazer, etc e tal. E aí é a maior confusão. Quando foi, de um tempo depois, né, aí o que foi que aconteceu? O próprio trabalho liberou. Aí vejam. Então, de pouquinho em pouquinho, vocês precisam se acalmar. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Toma as medidas que eu até coloquei lá no meu Instagram, nos meus stories. Cuidado ao sair, o cuidado ao chegar, entendeu? E é isso. Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Mônica Cipriano. Com essa pandemia, pode ocorrer de antecipar o parto? Outra pergunta massa. Pode. Inclusive, estresse é uma causa de parto prematuro. Então, até recentemente a gente teve um caso. A gestação já está um pouquinho mais difícil por conta de um diabetes gestacional. A paciente provavelmente se aperreou bastante e é um fator de risco para parto prematuro. Já tem evidência científica. Então, é por isso que nesse momento a gente precisa ter muito mais desenvolvimento humano, a gente precisa ter muito mais
preparo físico, não só preparo físico, mas na verdade, principalmente, preparo mental, psicológico, para passar por isso. Porque a gente não tá imaginando as consequências que podem vir por conta dessa pandemia. Então, por exemplo, na rede pública, se já existe a superlotação de maternidades, o que é que vai acontecer? Vai piorar, entendeu? O que é que, se não fizerem, ao tomarem algumas medidas de guerra, né, literalmente de guerra, começarem a dar acesso principalmente ao evento parto, que é muito negligenciado na rede pública, né? Muitas vezes tem paciente que fica bolando de plantão para resolver e não tem infraestrutura ou até não tem equipe necessária para resolver muitos dos problemas e que a gente precisa começar a encarar isso aí como guerra, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Vamos para outra. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, tem onde falando tem tanto que eu já falei. Essas pessoas do Covid podem ter novamente? Provavelmente não. Da vacina eu já falei. O que eu recomendo para melhorar a imunidade em geral? Bom, deixa eu botar essa pergunta aqui. Glaucio, o que o senhor aconselha para melhorar a imunidade em geral? Obrigado pela pergunta. Como obstetra, eu sou um cara que eu amo essa questão da nutrição na gravidez. Estudei muito sobre suplementação, tá certo? Eu tenho um público-alvo que realmente são as minhas gestantes. Mas o que é que aconteceu com essa pandemia? Muita gente começou a vender soro milagroso. Soro milagroso não existe. Não existe. Vitamina milagrosa ou mineral milagroso não existe. Tá certo? Medicamento milagroso. Milagroso também não existe. Está se testando, na verdade, já saiu um artigo com bons resultados sobre a cloroquina e a azitromicina, que esse sim parece que tem bons resultados. Inclusive um médico de Recife que foi testado Covid-19 positivo nos relatou que teve melhora depois da medicação. Aí começou o pânico e acabou a medicação, né? Não é por aí. Cada um está pensando no seu umbigo, né? E quando você pensa no seu umbigo, você acaba piorando também a situação do umbigo dos outros, né? Da vida dos outros. Mas não vai ter nada tão milagroso. Agora, se você é consultada por um profissional, nutrólogo, nutricionista, até outras especialidades, um clínico geral com esse conhecimento, né? Hoje está tendo uma pandemia, né? Não se pode falar no termo medicina integrativa, não se pode falar em estratégia ortomolecular, mas se você tem um profissional que você confia, vá para ele, ele vai analisar seus hábitos, ele vai analisar seu dia a dia e vai prescrever a suplementação que ele julgar necessário, tá certo? Eu vou ser bem sério com vocês, eu ainda não estudei diretamente isso. Eu estou com um artigo, só que o artigo é em chinês, né? Eu não entendo em chinês. Mas eu tenho outro artigo que a gente traduziu e que tem algumas vitaminas e minerais que são importantes. Está se dando ênfase muito ao zinco, por exemplo. Mas eu não vou ser esse profissional aqui que vai dizer, ó, todo mundo tome tanto de zinco, tanto de vitamina C. Pode ter certeza que eu não vou fazer isso, tá certo? Não vou mesmo. Mas que existem estratégias que podem ser interessantes, sim. Aproveite que os consultórios de nutrição estão fechados ambulatorialmente e agende a consulta com o nutricionista, por exemplo, à distância, com o nutrólogo que você confia à distância, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Obrigado, viu, Manu, pela sua pergunta. Tá travando aqui? Vamos para outra aqui, ó. Outra pergunta, vamos ver o pessoal que perguntou há um tempão. Mila Soares, obrigado, querida. Crianças com bronquiolite estão no grupo de risco, ao meu ver? Sim, porque já tem problema respiratório. Qualquer comorbidade é considerado um fator adicional. Dentre as comorbidades, no protocolo da COG para gestante, tem discrasia sanguínea. Trombofilia é um tipo de discrasia sanguínea. Então, é um fator de risco a mais. Mas não é isoladamente que você tem uma trombofilia, que você aumenta o risco maior, não sei o quê. Esse risco já existia pelo fato de você ter a trombofilia, tá certo? Então, é um fator de risco a mais.
Bom, deixa eu ver algumas. Tá, um monte de pergunta. Caramba, muito bom. E não dá. Eita, eu vou responder essa. Ninguém fala em sexo, né? Eu não sei se o Pinheiro ela falou por conta só para animar mesmo, porque de repente essa parte sexual ela é interessante, né? Ou se ela tá falando que não vale a pena você ter relação sexual nesse período. E aí você vai ter uma particularidade mesmo, né? Porque se por acaso você está com uma pessoa que está na linha de frente, né? Que está trabalhando, essa pessoa ela tem em potencial um risco de transmitir a doença de alguma maneira, né? Então, se você, a recomendação em geral é para você ficar 1 metro a 1,5 metro, né? Então, se você na relação sexual você está junto, então aumenta o risco geralmente. Mas assim, ainda não teve nada assim bem estabelecido para isso. É uma situação até meio que complicada. Eu não estou dizendo que não é para deixar de ter relação sexual, até porque relação sexual, né, ajuda a acalmar, tem muita coisa, tem muito benefício, tá bom, Sil? Agora, vai ter algumas particularidades. A pessoa está com sintoma respiratório, não tem relação sexual com a pessoa com sintoma respiratório, mesmo que seja um resfriado, tá bom? É melhor se afastar, esperar preferencialmente até os 14 dias, ou pelo menos a melhora clínica se você confirma que não é Covid-19, tá bom? Mas foi massa aí sua pergunta. Enfim, pessoal, deixa eu ver se eu entro aqui com alguém. Deixa eu ver se tem alguém que está querendo... Cadê? Deixa eu ver. Ah, não sei se vai querer. Deixa eu ver. Vamos ver se ela vai entrar aqui, se ela está preparada, porque eu estou chamando mais uma vez de uma hora para outra. De uma hora para outra, que é aconchego do peito, que é a Amanda, Amanda Ferreira, ela faz um trabalho belíssimo lá no Memorial São José, com aleitamento materno. E o aleitamento você continua ainda nessa fase aí do Covid, tá bom? Não tem nada que seja proibido, até pelos benefícios que o aleitamento materno pode ter. Olha ela aí, ó. De novo, né? De supetão, né? Tu consegue afastar um pouquinho tua câmera, Amanda? Dá sim, Para doutor ficar, Glaucio. ocupar mais o... E Supetão, aí? minha sogra estava aqui falando comigo. Ah, joia. Afasta mais um pouquinho para a gente poder ver teu rosto que está aqui. Eu não sei. Acho que dá para você afastar um pouquinho a câmera para a gente poder lhe ver melhor. Tá, Isso, tá dando para melhorou. ouvir direitinho? Tá sim, tá Tá? sim. Ó, o pessoal Certo. perguntou, você que trabalha lá no Memorial São José, o que é que você está vendo de diferente em relação aos acompanhantes, a tudo, o movimento lá na maternidade? Fala aí para o pessoal, nessa epidemia, Então, nessa pandemia do Covid. é, isso. Eu até postei um vídeo recentemente falando sobre isso. Que o pessoal fica até triste, falando que quer fazer a festa e tudo mais. Mas assim, e eu inclusive falei, não precisa um Eita, chá tá de ruim a apresentar internet o dela. bebê. Acho que Minha deu uma internet travada. sempre é ruim. Foi? Repete, por favor. Voltou? Agora tá indo. Sim, eu Tô falei escutando bem. pro. Eu fiz um vídeo recente. Tá? Pronto. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, para não que as famílias ficam tristes e não conseguir mostrar os bebês para os amigos, para as famílias, para adiar, fazer um chá em casa mais tarde, quando tiver tudo tranquilo, né? Mas lá no hospital, por exemplo, a gente fez como se fosse uma operação de guerra. O berçário está vazio, a gente está fazendo todos os cuidados dentro do quarto, né? Durante uma visita e outra, está se intensificando o meu cuidado de higiene, que já existia, agora está ainda mais. E berçário vazio, os bebês todos estão ficando dentro de incubadoras, porque a gente tem que estar circulando dentro do berçário, é um ambiente fechado, né? Não é porque os bebês estão graves, nada, não. Porque todos estão ficando realmente em incubadora. E o movimento, graças a Deus, de acompanhantes estão diminuindo, tá? Realmente só o acompanhante do paciente. Não tá aquela farra mais, não. Ô, Graças a Deus, e Amanda, o hospital também está proibindo. Oi.
E você, como profissional de saúde, vai querer correr ou vai querer ficar na luta aí? Como é que tá a tua situação? Lutei para torar Paz, agora, não foi? foi. Então, eu sou mais assim, do lado positivo, de não entrar em pânico. Eu estou muito tranquila, mas ontem eu fiquei com medo. Ontem eu precisei sair no mercado e confesso que o meu lado, assim, não profissional, falou mais alto. Foi a primeira vez que caiu minha ficha, assim, todo mundo de máscara, eu fiquei com medo. E a gente é humano, né? E de hora para outra me deu uma ansiedade, eu fiquei com medo. Mas no mesmo dia ligou minha sobrinha, ligou minha irmã, ligou minha sobrinha com 16 anos, chorando, em pânico. E eu tive que ser forte, tive que dizer para ela que vai passar e que ela tá bem, e que o que é para fazer é ficar em casa, né? E graças a Deus ela ficou bem mais Isso. calma e deu tudo certo. Meus pais são idosos, pedi para que ficarem em casa. Inclusive, eu moro com minha sogra, né? E minha sogra trabalha no hospital, meu noivo trabalha no hospital, eu trabalho no hospital. E a avó é idosa, a gente já mandou para outra casa, para não ficar aqui É, com a gente, porque é muito hospital para uma vovó só. exatamente. Eu tô em isolamento da minha família também. Eu tô dentro de casa, mas eu tô num Uhum, quarto, dormindo em camas separadas, porque inclusive essa é a recomendação, tá certo? E assim, uhum. tá tudo bem, tem essa dificuldade toda, mas ainda assim tá tudo bem, porque o que é que acontece? De alguma maneira, até se isso piorar, eu estou me preparando para, se piorar, eu ainda passar por cima dessas circunstâncias que a gente vai ter, tá bom, Amanda? Mas, ó, eu estou preocupado, estou até olhando aqui de lado, porque quando der 1 hora o vídeo vai cair. Aí eu não queria deixar de que esse vídeo caísse, sem até me despedir de você. Fique aí de supetão, porque de vez em quando eu vou querer entrar aí com você. Você sabe que sou uma pessoa muito especial. E eu queria até lançar esse desafio aqui em público para você, como se fosse até um exemplo para a gente chegar até e melhorar ainda mais todos os aspectos da nossa saúde, né? Tanto a saúde em relação à parte da nutrição, da atividade física para fazer até em casa, nesses tempos de coronavírus, do gerenciamento do estresse e do Com sono. certeza. Você tem um trabalho belíssimo, tem muitos bebês que precisam de você. Todo mundo sabe que quando você, por algum motivo, se afasta ou não pode ir, ou quando está no final de semana, a gente já sabe que muda muito a questão do aleitamento materno. Você é uma guerreira na questão da nutrição infantil. E eu estou aqui dizendo isso. Sigam o Aconchego do Peito. Vão aparecer mais 10 seguidores, pelo menos hoje, viu? Então, Vai siga sim, vai Aconchego sim. do Peito e, assim, ocupe o seu lugar tão especial que você já ocupa. Não se esqueça disso e sempre se motive, porque é tudo por você, por sua família e muita gente que está ao seu redor. Então, os bebês de lá do hospital onde a gente trabalha, lá o Memorial São José, precisam muito de você, tá bom? Viu? Certo. Inclusive tentaram me tirar da linha de frente. Eu disse, não, não me tirem não, não me deixem em casa não, porque meus filhinhos, eu digo que são meus filhinhos, precisam mamar. Então, não me tirem não, eu só É, saio mais útil, mas pelo amor de é. Deus, Eu quero sair vou, não. eu vou confessar eu vou confessar de leve uma particularidade sua. Posso? Não vai dizer nada Pode? demais, não. Eu garanto. Não, Pronto. pode. Aconchego, Amanda, aconchego do peito, e assim, você não tem noção o que é. Ela tem comorbidades e prefere estar na linha de frente. Entende? É Então, verdade, é. não é É, isso? algumas Desculpa, tá? incomorbidades. Mas eu falei. Mas, ó, vê só. Algumas, isso Então, é. é justamente isso, pessoal. Agora é guerra. É. Então, é guerra, a gente precisa se desenvolver ainda mais. Amanda, obrigado, viu, querida? Tô com medo da live cair, aí eu tô me despedindo de você, tá bom? Tá Viu? certo, Um beijão. abraço. Tchau, Fica com tchau. Deus, viu? Tudo bom para Fica tua com família. Deus. Beijo. Pronto, pessoal. Então, aí a gente tem um exemplo muito bom do profissional de saúde, a gente acabou de dizer que poderia estar dispensada, mas está lá, porque ela sabe que vai ser importante para a saúde lá dos bebês, da nutrição, etc e tal. É isso, eu agradeço demais aí a companhia de vocês. Depois eu vou ver se eu consigo salvar essa live, vai ficar disponível nas próximas 24 horas. E eu vou colocar também no meu canal do YouTube e lá no site drglaucios.com.br/Covid-19, tá bom? Um abraço a todas e todos, fiquem com Deus, vamos em frente com muita
notícia boa, fé, esperança, amor, menos covardia, menos infodemia, menos pânico, e com muita coragem, muito amor, a gente vai conseguir ultrapassar aí essa barreira, esse obstáculo, e vai passar por cima desse coronavírus, tá bom? Fiquem com Deus.